Como mencionado, irmãos, hoje nós vamos falar sobre a oração de Moisés. Vocês não precisam abrir suas Bíblias, tá bom? Eu vou ler as passagens aqui para vocês. Vamos, para a gente ganhar tempo, né? Não podemos atrasar por causa do nosso culto. Mas eu vou ler a passagem-chave que está nos fundamentos, que é Êxodo capítulo 32, versículos 11 ao 14. Porém Moisés suplicou ao Senhor seu Deus e disse: por que acende, Senhor, a tua ira contra o teu povo, que tiraste da terra do Egito com grande fortaleza e poderosa mão? Por que hão de dizer os egípcios, com maus intentos os tirou, para matá-los nos montes e para consumi-los da face da terra? Torna-te do furor da tua ira e arrepende-te deste mal contra o teu povo. Lembra-te de Abraão, de Isaque, de Israel, teus servos, aos quais por ti mesmo tendes jurado e disseste: multiplicarei a vossa descendência como as estrelas do céu, e toda esta terra de que tenho falado, dá-la-ei a vossa descendência, para que a possuam por herança eternamente. Então se arrependeu o Senhor do mal que dissera havia de fazer ao povo. Irmãos, essa oração de Moisés, quando ele intercedeu ao povo de Israel diante de Deus, quando ele estava no Monte Sinai. Antes de passarmos para o contexto, para o ponto-chave dessa lição, preciso explicar para vocês o contexto dessa passagem. Sabemos que o povo de Israel é o povo prometido de Deus, através da descendência de Abraão, que Deus disse a Abraão que ele faria dele uma grande nação, reis procederiam dele, a sua descendência seria tão grande quanto as estrelas do céu, como a areia da praia do mar, e a promessa se cumpriu. Aí 400 anos depois, o povo de Israel foi escravo do Egito, passou por 430 anos de escravidão no Egito. Aí depois eles são libertados através de Moisés. Moisés é levantado como o líder de Israel naquela época, naquele momento, para libertar o povo da escravidão. Sabemos que o faraó não quis libertar o povo porque o coração dele estava completamente endurecido, porque Deus disse que ele seria endurecido. Deus iria endurecer o coração do faraó para que ele sentisse o seu poder sentisse o seu poder para aquele povo, para que Deus iria se manifestar para o faraó, para que ele sim fosse forçado a libertar o povo de Israel da escravidão. E aí o povo, depois da 10ª praga, a morte dos primogênitos, o faraó liberta o povo. Depois Deus mais uma vez endurece o coração do faraó para que ele perseguisse e matasse todos os hebreus. Aí o povo fica parado no Mar Vermelho, aí os egípcios e o faraó acham: aquele povo está encurralado, não tem mais saída, eles não sabem nadar, escravos não sabem nadar, então vai ser fácil para todos nós, vamos aniquilar aquele povo. Obrigado. Vamos aniquilar aquele povo no Mar Vermelho. Mas não, naquele momento Deus estava com eles. Deus estava com Moisés, estava com todo aquele povo. O povo estava com medo que os egípcios estavam chegando na direção deles. Mas aí Deus disse a Moisés: por que este povo está clamando a mim? Marche. Aí Deus opera aquele grande milagre através de Moisés. Quando Deus abre o Mar Vermelho, quando Deus diz para Moisés: Moisés, levante seu cajado e estenda a mão em direção ao mar, e o mar se abre, o povo de Israel passa a pé enxuto para o outro lado. Aí depois Deus fecha o Mar Vermelho, todo o exército egípcio é engolido pelas águas e morre. Aí eles chegam no Monte Sinai. Mas antes de chegarem ao Monte Sinai, alguns acontecimentos foram relatados. Por exemplo, o povo de Israel foi atacado pelos amalequitas, né? Os amalequitas vieram por trás do povo de Israel e os atacaram. Depois, Moisés levanta um exército, eles lutam contra os amalequitas, os derrotam, e Deus diz que os amalequitas seriam inimigos de Israel para todo sempre. Aí o povo chega ao Monte Sinai. Como vocês sabem, no Monte Sinai, Deus falou com Moisés no meio da sarça ardente. E eles retornam. Moisés fica 40 dias e 40 noites no Monte Sinai para receber todas as orientações de Deus, para que ele guiasse o povo de Israel em retidão.
Depois Deus dá as tábuas da lei, dos 10 mandamentos, 5 mandamentos espirituais, 5 mandamentos sociais. Aí Moisés volta, depois de 40 dias e 40 noites no Monte Sinai. O povo de Israel pensou assim: poxa, esse homem está demorando, onde está esse homem? Estamos há 40 dias e 40 noites esperando por ele. E aí, o que a gente faz agora? Aí teve alguns engraçadinhos do povo de Israel, não sabemos se era do povo de Israel ou se era do populacho que estava com o povo de Israel, porque sabemos que muitos estrangeiros aderiram aos hebreus na saída do Egito. E aí, no momento, eles pensam o seguinte: já que esse Moisés provavelmente está morto então o que vamos fazer? Olha a ideia absurda deles: vamos construir deuses para que vão adiante de nós rumo à terra prometida. Aí lá, então, Arão, o irmão de Moisés, que foi aquele que foi um instrumento usado por Deus para auxiliá-lo no plano de libertação de Deus para o povo de Israel da escravidão. Arão diz: me deem todos os seus objetos de ouro para que eu construa um bezerro. Um bezerro não, um Deus, né? Aí eles fazem o bezerro. Aí eles dizem: esse é o Deus que os tirou da terra do Egito. Veja só isso, irmãos. O povo de Israel acabou de sair do Egito. Eles estavam indo rumo à terra prometida. Aí da falta de paciência deles, porque claro, né, muitas daquele povo, todo aquele povo, né, muitos, né, não queriam esperar 40 dias e 40 noites por alguém que eles achavam que estava morto. Moisés estava demorando demais. Eles achavam que Moisés havia acontecido alguma coisa com Moisés. Então eles fazem um bezerro de ouro para adorá-lo. Aí chega lá Moisés descem do Monte Sinai. Aí eles escutam um barulho. Aí Deus diz a Moisés assim: Moisés, este povo que você acabou de libertar já se corrompeu. O povo já está dizendo que estão adorando um Deus de ouro que eles criaram, dizendo que os havia tirado da terra do Egito. Aí Moisés desce do Monte Sinai junto com Josué, já com as tábuas da lei. Ele vê aquele bezerro, ele fica completamente indignado com aquele povo. E o que ele faz? Num ato de raiva, ele joga as tábuas da lei no chão, elas se espatifam. E aí Moisés disse a Arão: o que fez este povo a você para que cometesse tamanho pecado contra Deus? E aí, o que aconteceu depois? Quando Moisés repreende Arão, porque foi ele que construiu o bezerro, né, dado pelos objetos preciosos do povo de Israel e dos estrangeiros, Arão diz: não, esse povo é obstinado, esse povo estavam querendo deuses que fossem adiante de nós para que fôssemos a terra prometida. Mas não, Moisés, aí Deus diz que ele queria destruir aquele povo. Deus queria aniquilar aquela nação pagã e fazer de Moisés uma nova nação. Mas não, nessa parte Moisés intercede a Deus. Moisés faz uma oração pedindo: Senhor, misericórdia desse povo. A parte da sua ira desse povo. O Senhor os tirou da terra do Egito. O Senhor os tirou para matar no deserto. E aí Deus se arrepende desse mal. Ele mudou a sua mente e não destruiu aquele povo. Mas sabemos também que depois de Moisés ter falado tudo aquilo para Arão e depois para o povo, o que Moisés diz? Venham vocês aqui todos que são de Deus. Então quem é que vai para Moisés naquele momento? Os homens, os levitas. Por causa dos levitas, Deus havia separado os levitas para ministrarem ao povo depois da construção do tabernáculo. Mas aí é o seguinte:
Quando Moisés separou todos os levitas, o que ele disse? Peguem suas espadas e invadam a casa dos seus irmãos e acabem com eles. E eles fizeram. E naquela noite, 3.000 pessoas morreram. Por quê? Porque os levitas foram usados por Deus para poder executar o seu plano, e ele queria poupar aqueles que fossem justos, aqueles que tivessem sido fiéis a Deus. E Deus usou os levitas para cumprir o seu juízo naquele povo. E diante dessa passagem, desse contexto, nós podemos extrair 4 lições. E hoje a gente vai entender essas lições. A primeira lição: mesmo com nossos erros, Deus visa nos dar a oportunidade para a nossa restauração. Eu vou ler aqui para vocês 2 passagens. Uma delas eu já li, que é no livro de Êxodo 32:11, mas eu vou ler de novo, tá bom? Ezequiel capítulo 18, versículo 32 diz: porque não tenho prazer na morte de ninguém, diz o Senhor Deus, portanto convertei-vos e vivei. Aí novamente Êxodo capítulo 32, versículo 11 diz: porém Moisés suplicou ao Senhor seu Deus e disse: por que se acende, Senhor, a tua ira contra o teu povo, que tiraste da terra do Egito com grande fortaleza e poderosa mão? O que podemos entender nessas 2 passagens? A primeira lição, primeiro, a gente precisa entender que não é apenas o mundo que peca, mas o povo de Deus também. O mundo está lá fora achando assim: nós somos perfeitos, nós somos aqueles que vivem uma vida fácil, nós somos aqueles que vivem uma vida bacana, uma vida alegre e tal. Mas eles se esquecem que cristãos também passam por aflições. O que o Senhor Jesus disse? No mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Mas aí, pessoal, é o seguinte: infelizmente, como a cabeça do mundo é totalmente obstinada e que eles não têm o entendimento necessário para compreender que cristãos também são tão imperfeitos quanto os não cristãos, eles acham que somos os garanhões, eles acham que nós somos os desbravadores, nós somos os anjos. Na verdade, anjos nós somos sim, somos anjos para fazermos a obra de Deus, mas nós não somos perfeitos. Assim como os não crentes, nós também somos pecadores. Todos, o que também a palavra diz? Todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. Mas diferente do mundo, nós temos o nosso Deus, nós temos o nosso Salvador, que nos perdoa, que nos dá uma nova chance, que transforma nossas mentes. E é isso que nós temos que fazer. Temos que fazer a mesma coisa, assim como nós queremos uma nova mente, um novo coração, uma mente de Cristo, um coração de carne, não um coração de pedra. O mundo também precisa entender isso. Nós pecamos tanto quanto eles, porque tem cristão que sai do mundo, mas tem vezes que o mundo não sai do cristão, como aconteceu com o povo de Israel. O povo de Israel, depois de 430 anos de escravidão no Egito, mesmo depois de terem sido libertados por Deus com grande mão, com grande poder, a mente deles ainda estava com mente de escravo. Se não fosse assim, eles não teriam construído aquele bezerro de ouro. Podemos entender que o povo de Israel, quando estava no Egito, aderiram à cultura deles, né? Isso mesmo, está na palavra de Deus. O povo ia se esquecer de Deus, o povo ia abandonar a fé, eles iriam ceder às práticas do Egito, à cultura do Egito, porque envolvia o quê? Idolatria, envolveria várias coisas, idolatria, bebidas erradas, etc. Mas mesmo assim, o povo sai do Egito com mente de escrava, depois pedem para construir um bezerro de ouro. E o segundo ponto mais importante: nós não podemos voltar às velhas práticas depois de vermos as maravilhas que Deus faz por nós, para nós
e em nós. Ou seja, Deus faz, precisamos ver. Deus opera, precisamos crer. Deus não faz nada para o nosso mal. Quando Deus disse a Abraão que o povo de Israel iria passar 430 anos de escravidão no Egito, depois eles iriam ser libertados, mas precisava sim levar tempo. O povo começou a clamar, o povo começou a pedir a Deus um libertador, e Deus ouviu, Deus enviou Moisés. Ele libertou o povo de Israel através do poder de Deus, lançando 10 terríveis pragas sobre o Egito. Mas o povo não largou a sua mente de escrava. Eles não se arrependeram de suas velhas práticas. Se tivessem se arrependido, se tivessem crido de todo o coração que foi Deus que os libertou, eles não teriam pedido a Arão para construir aquele bezerro de ouro. Eles não podiam. Eles tinham que crer. Eles eram esperar 40 dias e 40 noites, precisavam ter esperado. Eles precisavam ter paciência. Um dos frutos do Espírito mencionado na Bíblia é a paciência, e precisa ser praticada. O povo de Israel estava completamente obstinado, totalmente obstinado. Se esqueceram de Deus, se esqueceram da promessa que Deus fez a eles, que eles seriam um povo livre, um povo forte, nação santa. E por isso eles construíram aquele bezerro e começaram a adorá-lo. E Moisés foi lá com toda a sua raiva, quebrou as tábuas da lei, destruiu aquele bezerro e ficou completamente irado com o povo. Mas Deus, irmãos, Ele é um Deus tão bom, tão maravilhoso, que a terceira coisa mais importante dessa primeira lição é: Deus constantemente nos dá a oportunidade de nos arrependermos e nos convertermos a Ele, mesmo sendo através da oração dos teus filhos. Ou seja, Moisés, sendo usado por Deus, quando Deus havia determinado que iria destruir aquele povo e faria de Moisés uma grande nação, Moisés se lembrou de Deus, intercedeu a ele, e aí Deus mudou a sua mente. Deus mudou, se arrependeu do mal que iria fazer com aquele povo, porque Deus tinha todo o poder para aniquilar aquele povo de uma vez só. Deus podia enviar fogo do céu para consumi-los, Ele podia enviar as mesmas pragas que enviou para o Egito para matá-los, Ele podia levantar algum exército inimigo para castigar o povo de Israel, para aniquilar, mas não. Graças à oração de Moisés, o seu servo, o primeiro líder de Israel, ele mudou de ideia, se arrependeu, e ele não destruiu aquele povo. E essa, irmãos, é a primeira lição dessa passagem. A segunda lição é: o poder de Deus se manifesta através da oração. Êxodo capítulo 32, versículo 12 diz: por que hão de dizer aos egípcios, com maus intentos os tirou, para matá-los no monte e para consumi-los da face da terra? Torna-te do furor da tua ira e arrepende-te deste mal contra o teu povo. Ou seja, vamos lá. Mais uma vez eu volto a repetir: o povo que saiu do Egito ainda possuía uma mente de escravo, né? Mas Deus os amava, Deus se importava com eles. Mas o povo lá naquela época, muitos deles estavam afastados de Deus. Mas a promessa de Deus iria se cumprir. Não foi à toa que no momento o povo de Deus clamou, o povo de Deus intercedeu e Deus ouviu. Mas isso não significa que mesmo que Deus ouça a nossa oração, Deus recebe a nossa oração, porque os ouvidos de Deus estão abertos 24 horas por dia. Mas não adianta a gente orar e Deus ouvir e a gente voltar às nossas velhas práticas. É isso que as pessoas precisam ter cuidado. O povo de Israel, mesmo tendo orado e tendo se libertado, não conseguiram sair, não conseguiram se libertar de sua mente de escravo. E aí, quando eles construíram um bezerro de ouro, a segunda coisa mais importante: a idolatria nos afasta da presença de Deus. Só Ele deve ser adorado. Irmãos, um dos 10 mandamentos é: não farás outros deuses diante de mim. A glória é sempre do Senhor. Não, só Ele tem que ser adorado.
Eu fico imaginando uma situação dessa. A gente vê idolatria até hoje. Muita gente fica adorando imagem. Muita gente ainda fica adorando imagem achando que eles vão ser ouvidos. E essas imagens, irmãos, nada mais são do que obras de mãos humanas. Nada mais são. São imagens feitas de barro, de pedra, de argila, de metal. E as pessoas acham que estão adorando. As pessoas acham que estão adorando e vão ser atendidas, mas não. Só Deus tem que ser louvado, só Deus tem que ser adorado. Ele não precisa de nenhuma imagem para ser adorado. Onde está na Bíblia? A Bíblia diz que nós nunca veríamos a face de Deus. Por quê? Aqueles que veem a face de Deus certamente não viverão. Porque lembram quando Deus estabeleceu os 10 mandamentos no Monte Sinai e ele aparece para Moisés? A Bíblia diz que Moisés não viu a face de Deus, ele simplesmente apenas viu as costas de Deus. E aí ele volta, ele desce do Monte Sinai a segunda vez, ele foi a primeira, na segunda Deus se revela somente pelas costas, e aí Deus reescreve os 10 mandamentos. Aí Moisés desce do Monte Sinai, ele desce com o rosto brilhando. Vejam só isso, Moisés desceu com o rosto brilhando. Mas a idolatria, irmãos, tem que ter dado um fim à idolatria. Porque o povo de Israel foi um povo separado por Deus para adorar somente a Ele. Não terás outros deuses além de mim, como faziam os egípcios, como faziam várias outras nações, todas aquelas nações. Somente a nação de Israel não fazia isso. Todas as outras eram politeístas, adoravam vários deuses, que não passavam de obras de mãos humanas, que são apenas ídolos que não fazem absolutamente nada. Mas Deus criou os céus e a terra, Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o Senhor de toda a criação, Ele não criou a matéria, Ele não está presente na matéria, não está presente na água, não está presente na terra, não está presente no ar, não está presente no fogo. Deus criou a matéria, Ele é o Criador de tudo, Ele não está presente, como muitos acreditam até hoje. Ele é o Criador da matéria, Ele é o Criador do universo, Ele que criou toda a vida, e é Ele quem tem que ser adorado. Mas na realidade, a matéria é a presença dele. Sim, mas só que foi criado por ele. Sim, Deus criou, mas só que muita gente acredita que sim, existe um Deus, existe um Deus da matéria. Não é isso, não é isso. Deus criou, mas não existe um Deus em cada matéria. Não existe Deus do fogo, não existe Deus da água, não existe Deus da terra, não existe Deus do ar, não. Deus sendo todo-poderoso, sendo todo-poderoso, Ele estabeleceu tudo. Ele que é o Criador de toda a vida nesse universo. Porque na realidade quem vê as coisas tem que ver Deus nela. Isso, por isso. Não é que Ele está ali, Ele é o Criador de todas as coisas. Quem vê a terra tem que ter consciência que aquela terra ali é a matéria de Deus. Deus criou ela. A matéria não se formou. Ela não é uma deusa formada por ela, não. Ela teve a criação todo Criador, por Deus. Isso mesmo. Os estudiosos vão dizer o seguinte: existem 2 tipos de revelação. Existe a revelação geral, que é aquela que todos nós vemos ao redor do mundo, né? Tudo que existe nessa terra se chama revelação geral, a natureza, tudo que Deus criou se chama revelação geral. Mas existe a segunda revelação, que é a revelação especial. O que revelação é essa? É tudo o que está mencionado na Bíblia, tudo o que o Espírito Santo fez ao inspirar os homens que escreveram a Bíblia, e tudo que Deus faz em nós, através de nós e por nós, se chama, e tudo que é mencionado na Bíblia é chamado de revelação especial. E aí o povo estava sem o líder, eles estavam esperando Moisés 40 dias e 40 noites, e um povo sem líder caminha rumo à sua própria destruição. Ou seja, está aí. O povo estava caminhando em destruição, estavam esperando tanto Moisés sair do Monte Sinai, esperaram 40 dias e 40 noites, aí não aguentaram mais, criaram um bezerro de ouro, adoraram, e aí eles estavam caminhando para a sua própria destruição. Mas Moisés intercedeu e Deus mudou a sua mente, não causou a destruição. Igual é que nem no Novo Testamento.
Com o surgimento das igrejas, precisamos entender que os nossos líderes, as igrejas começaram assim, temos os líderes, os primeiros líderes, os apóstolos, os primeiros líderes das igrejas. Eles começaram em Pentecostes, depois espalharam a palavra de Deus por todo o mundo. Depois veio o apóstolo Paulo, que fundou várias igrejas. João, teve vários apóstolos que escreveram as cartas. O apóstolo Paulo escreveu 13 cartas do Novo Testamento. E aí a igreja se expandiu. Mas a igreja sem liderança, uma liderança séria, uma igreja sem uma liderança convicta, caminha para a própria destruição. O Senhor Jesus, o fundador da igreja, ele foi o maior líder que o mundo já conheceu. O maior, está quase voltando, ele está às portas. E ele está observando tudo o que aqueles que foram separados por ele estão querendo fazer nas igrejas. Aqueles líderes que estão zelando, sim, pelo bem da sua igreja. Mas aqueles que não estão pregando a palavra de Deus da forma correta, e muitos estão se afastando. Muitos estão se esquecendo das suas promessas, estão se esquecendo da sua palavra, estão se esquecendo de que a Bíblia tem que ser pregada da maneira correta, não pode ser pregada do que está no coração, mas sim tem que ser inspirado pelo Espírito Santo para pregar. Porque tem muita gente, muito líder que deve estar profetizando, falando um montão de coisa, dizendo que a pessoa vai conquistar, a pessoa vai ganhar, a pessoa vai superar, vai vencer, mas a pessoa pode até superar, mas isso é momentâneo. Isso é momentâneo. Então, mas isso é momentâneo. A igreja precisa estar firme e forte na visão da Bíblia. Não temos que pregar algo que o nosso coração quer que preguemos, mas não, temos que pregar o que o Espírito Santo coloca em nosso coração, porque se o Espírito Santo falar no nosso coração, a pessoa se sente assim, convicta, a pessoa se sente mais antenada, a pessoa se sente mais focada, por quê? Mais ligada, porque se for uma palavra vinda do coração de Deus, a pessoa sim vai se animar. Mas se a pessoa vier de um líder que está pregando o que o coração está dizendo, e a pessoa ali passa um tempo e não acontece, ela pode se frustrar com esse líder. Ela pode se frustrar e pode até não querer mais ir para a igreja. Isso é verdade. Mas não. A igreja precisa estar com uma liderança sólida. A igreja precisa estar firme na palavra, na visão de Deus. Não pode ser na nossa visão. Não podemos desistir daqueles que caminham conosco. Nós precisamos ser guiados pelo Senhor, pelos nossos líderes e pelos nossos irmãos em Cristo. Ou seja, está aí. Não só o líder vai caminhar conosco, mas também os nossos irmãos vão caminhar conosco. O Senhor vai caminhar conosco. Foi Ele que nos colocou aqui nessa igreja. Foi Ele que nos deu uma nova família. Nós somos hoje filhos de Deus. Somos filhos do Deus Altíssimo. Somos todos aqui irmãos em Cristo. Precisamos sim caminhar juntos. Temos que ter uma liderança forte. Nossos líderes precisam estar firmes, convictos na palavra de Deus. Não podem pregar um impulso por impulso. Tem que pregar o que o Espírito Santo coloca no coração. Porque aí sim, a igreja vai ser firme, a igreja vai ser forte, a igreja vai continuar sendo sólida, para que outras pessoas também sejam alcançadas, outras pessoas sejam evangelizadas e adentrem por essas portas. Por isso, honrem os seus líderes, mesmo que eles estejam muito distantes, mesmo que eles fiquem vários e vários dias, como aconteceu com Moisés fora da congregação. Honre, espere, tenha paciência, porque Deus é zeloso. Deus é paciente, mas nós também temos que ser pacientes. Devemos orar sempre, pois as orações chegam ao trono de Deus e Ele se manifesta na terra. Nossa oração chega ao trono de Deus. Deus não está com os ouvidos fechados. Ele está 24 horas por dia atento à nossa voz. Ele quer que falemos. Ele quer. Portanto, não tenha medo. Clame. Se você precisar interceder por alguém, faça. Porque Deus opera. Se for feita a oração
o Senhor fez oração com clamor, com força, com determinação, centrado na palavra de Deus, porque Deus quer fazer a diferença na vida dessa pessoa. A terceira lição: a oração gera intimidade com Deus. Êxodo capítulo 32, versículo 13. Lembra-te de Abraão, de Isaque, de Israel, teus servos, aos quais por ti mesmo tens jurado e lhes disseste: multiplicarei a vossa descendência como as estrelas do céu, e toda esta terra de que tenho falado, dá-la-ei a vossa descendência, para que a possuais por herança eternamente. O povo pecou gravemente, e Deus queria destruí-los, mas Moisés suplicou com misericórdia, ele foi atendido, e todos que se arrependeram foram poupados. Foi como eu mencionei, irmãos. Quando Moisés intercede a Deus em favor do povo, Deus já havia planejado destruí-los, porque eles haviam se afastado rapidamente da adoração a Yahvé. Mas aí Moisés, sendo líder daquele povo, intercedeu, clamou, e Deus mudou de ideia. Mesmo assim, muitos morreram, porque eu falei anteriormente, Moisés chamou os levitas, cada um deles pegou sua espada, invadiu a casa do seu vizinho, matou. Por quê? Eles mataram somente, podemos entender que eles mataram somente aqueles que haviam se rebelado contra Deus. Aqueles que não haviam se rebelado foram poupados. Mas o pecado traz consequências terríveis. Irmãos, o pecado é o quê? É a nossa separação de Deus. Isso acontece desde o Jardim do Éden. Quando Adão e Eva pecaram contra Deus, comendo do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, e a morte entrou na humanidade, o pecado entrou, eles foram enganados por Satanás, e até hoje tem violência, tem maldade, tem sentimentos ruins, tem conspiração, tem ódio, tem tudo, graças a esse pecado. Mas nós precisamos nos arrepender, precisamos mudar a nossa mente. Arrependimento no Novo Testamento é isso também, mudança de posicionamento, diferente do arrependimento no Antigo Testamento. Muito obrigado. O arrependimento no Antigo Testamento tem um significado um pouco diferente do Novo Testamento, mas eu vou explicar esse significado para vocês em breve. Mas é isso, o pecado traz consequências terríveis. Eu não sei que tipo de pecado, todos nós aqui, como eu falei, nós somos pecadores. Já tem várias situações que até mesmo cristãos pecam, tenho certeza. Mas nós somos cristãos e precisamos nos arrepender, precisamos voltar atrás, precisamos mudar as nossas mentes, precisamos primeiro reconhecer que somos pecadores, reconhecer que somos falhos, reconhecer que sem Deus não somos nada, e que temos que entregar completamente nossas vidas a Ele, crendo que Ele vai nos transformar, para que vivemos vidas retas, em obediência à palavra de Deus, em obediência a tudo que Ele nos ordena, para que vivamos em concordância com a sua palavra. Temos que nos arrepender, orar a Deus e buscarmos uma vida de intimidade com Ele. Ou seja, você pecou, irmão, pecado é pecado, não existe pecado, pecadinho, pecadão, pecado é pecado, é mal. Se vocês pecaram um dia, clame a Deus por arrependimento, clame a Deus por salvação, por mudança de mente, e Ele vai os ouvir. Pode falar, Ricardo. Porque a Bíblia fala aqui do ato da oração de Moisés, né? Então o povo ele se perdeu por falta de comunhão com Deus, né? E a Bíblia diz que o pecado chegou até eles por falta de comunhão, porque deixaram de fazer as orações que tinham sido feitas a Deus. Porque geralmente quando a gente acorda, a gente ora, então nós lembramos que tem um Deus a nosso favor. A gente vai almoçar, a gente agradece a Deus pelo alimento que Ele trouxe à nossa mesa. E a gente sai para trabalhar. Quando a gente volta, a gente também agradece a Deus por tudo do nosso dia. Mesmo com as aflições, com as dificuldades que nós passamos, nós clamamos e buscamos a presença de Deus. Com certeza. Então, esse povo, quando eles construíram o bezerro, eles estavam esquecendo de quem era Deus. Então, o momento todo, nós, para comunhão com Deus, nós temos que estar em oração à palavra de Deus. Porque Deus, Ele não deu negativo,
Ele matou esse povo. Mas esse que ele matou foi um povo que não quis comunhão com ele. Com certeza. Esse povo se afastou dele. Mas ao povo que ele falou que ele ia trazer uma discórdia, portanto, quando ele falou para Arão que ia botar uma lepra na irmã de Arão e naqueles que tinham pecado, o que Arão fez? O que Moisés fez? Moisés clamou a Deus e Deus livrou eles da morte. Sabe de quê? Porque nós não servimos um Deus que mata, nós servimos um Deus de misericórdia. Sim. Então, através da oração de Moisés, Deus teve misericórdia de Miriam e do irmão, e não matou eles. Sim. Porque nós servimos um Deus de misericórdia. Sim. E esse povo que foi matado pela espada, porque foi um povo que se corrompeu e não queriam a obra de Deus, mas queriam a obra de outros deuses. Sim. Né? Então, o importante de nós, como hoje, como cristão, como líder, é mostrar a pessoa que nós temos que estar o tempo todo em oração. Com certeza. Que é a oração que mora no amor de Deus. Isso. Entendeu? A gente não pode esquecer o seguinte: Deus é misericordioso, sim, mas uma das características de Deus é justiça. Porque é agora que a gente vai chegar nesse ponto dado que eu quero explicar para vocês. A nossa quarta lição. Há um grande poder na intercessão. Êxodo 32, versículo 14. Então se arrependeu o Senhor do mal que dissera havia de fazer ao povo. Agora vamos chegar no ponto que eu queria chegar com vocês. A palavra hebraica certa de arrependimento de Deus nesse contexto é Nahan. Nahan significa mudança ou disposição do coração, uma mudança de mente, uma mudança de propósito ou uma ênfase de mudança, na mudança da conduta pessoal. Não podemos nos enganar de que Deus não opera diante das situações difíceis. Como mencionei anteriormente para você, Ricardo, e para todos. Deus é misericordioso? Sim. Deus é bom? Ele é amoroso, misericordioso, compassivo? Sim. Mas uma característica importante é justo. A quinta característica. A gente não pode se deixar levar o seguinte. Tem uma passagem que também mexeu muito no meu coração. Foi a passagem de Josué capítulo 11. Que Deus disse que quando Josué conquistou a terra prometida, dizendo-se, e Deus disse que Deus havia endurecido o coração das outras nações para atacarem o povo de Israel, mas Deus disse que Ele os entregou nas mãos de Josué. O que isso significa? Deus endurece o coração de quem Ele almeja castigar. Por quê? Porque aquelas nações pagãs estavam, como disse, nação pagã. É como se fosse Sodoma e Gomorra. Como Sodoma e Gomorra, o clamor deles, os pecados, as maldades que aquelas cidades estavam cometendo com aqueles povos horríveis, o clamor subiu aos céus, ao trono de Deus, e Deus enviou fogo e enxofre para destruir aquela cidade. Somente Ló e sua família foram poupados. Mas aquele povo, aqueles povos estavam completamente afastados, na verdade eles nunca conheceram a Deus. Não é à toa que os amalequitas, quando viram que Israel havia saído do Egito e iam chegar à terra prometida, eles atacaram na retaguarda. Deus disse que Deus iria fazer guerra contra Israel e Amaleque para sempre. Mas esses amalequitas, o tempo foi passando, e esse povo foi sendo eliminado da face da terra. Os amalequitas até hoje não existem mais. A mesma coisa com os edomitas. Nós sabemos que Jacó e Esaú eram os irmãos, filhos de Isaac e Rebeca. E aí Deus disse que haveria guerra. Quando Jacó e Esaú estavam no ventre de Rebeca, e Deus disse que haveriam dois povos que seriam inimigos uns dos outros, né? Jacó iria dominar Esaú, Israel dominaria Edom, e foi o que aconteceu. Quando Jerusalém foi destruída em 70 depois de Cristo, um dos alvos de Roma foram os edomitas. Eles atacaram os edomitas, os romanos. E não é à toa que só existe um vestígio dos edomitas
naquela região que é a cidade de Petra. O resto foi tudo aniquilado por Roma, para cumprir a profecia de Deus. Porque os edomitas, também existe uma questão muito interessante, que quando Israel estava em perigo, e aí os edomitas gostaram do que estavam vendo acontecendo com Israel, Deus se irou com eles. Deus se irou com os edomitas. E por isso, Deus enviou aquele povo rumo à destruição. E Deus faz isso até hoje. Deus endurece o coração de quem Ele quer castigar. Deus é misericordioso, sim, compassivo, mas Ele também é justo. Não adianta a pessoa um dia se arrepender. Não adianta um dia a pessoa se arrepender de seu pecado e depois voltar atrás. Não adianta. Porque aí, quando Deus diz que se arrepende do mal que quer fazer, e Deus muda sua mente e diz que vai fazer, aí, infelizmente, não temos mais nada a fazer. Se a pessoa se arrepender de todo o coração e não continuar com as velhas práticas, aí quando Deus diz que um dia pode dizer que Deus vai agir contra essa pessoa, Deus não age mais. Porque Deus muda sua mente. Esse é o significado de Nana no Antigo Testamento. Essa palavra aparece 40 vezes no Antigo Testamento. E a situação no Brasil também, no mundo. A política, as pessoas também. Infelizmente, os nossos governantes, infelizmente, estão com o coração cada vez mais endurecido. Eles estão com o coração cada vez mais obstinado. E eu tenho certeza, se eles não se arrependerem de seus pecados, se eles não voltarem atrás, mudarem suas mentes, Deus vai executar juízo. Ele vai executar. Por isso que, por exemplo, eu estou em paz em relação a isso. E vocês também precisam ter. A gente está vendo a maldade, está aí. Deus é um Deus justo, Ele vai executar justiça. Precisamos crer, precisamos clamar. Porque Deus, Ele só vai se arrepender se as pessoas mudarem suas mentes, se eles se arrependerem de seus pecados. Mas se eles continuarem vivendo uma vida de chegada, Deus não vai se arrepender. Nossa função é interceder, mas se a pessoa não mudar seu estilo de vida, Deus executará sua disciplina. E aí, para fechar, se tivermos um coração voltado para Cristo, Ele é fiel para nos perdoar. O povo de Israel se desviou rapidamente da presença de Deus, mas Ele os perdoou através da intercessão de Moisés. Mas é isso, pessoal. O povo estava obstinado, mas Moisés intercedeu, Deus ouviu, mudou de ideia. Isso acontece nos dias de hoje. Mas não adianta a pessoa pecar, se arrepender e voltar a pecar, porque a mão de Deus vai estar contra essa pessoa. Nunca se esqueçam disso. Lamentações 3, 22 e 23 diz o quê? As misericórdias do Senhor, sua causa não sermos consumidos, porque suas misericórdias não têm fim. Renovam-se a cada manhã, grande é sua fidelidade. Mesmo quando nós merecemos castigo, Ele está disposto a nos perdoar e nos receber de volta à tua presença. E essa intercessão também está relacionada tanto com a antiga quanto a nova aliança. Precisamos estar em Cristo sempre. Jesus é o mediador final entre Deus e a humanidade na nova aliança. Ou seja, precisamos interceder, precisamos clamar, precisamos orar constantemente. A oração, a Bíblia diz, orai sem cessar. E precisamos fazer a nossa parte. Porque uma vida pode sim ser salva por meio da nossa oração. Mas se a pessoa não ouvir, se a pessoa não quiser entender, a mão de Deus está contra ela. Mas por isso precisamos fazer a nossa parte. Precisamos sim mostrar que há arrependimento, há salvação, há cura, há restauração. Jesus ama, Jesus quer fazer diferença na vida dessa pessoa. Portanto, permitam-se usar, intercedam, clamem por essa pessoa. E que o Espírito Santo repousse no coração dela e faça uma grande mudança em suas vidas. Amém? Amém. Vamos encerrar nossa aula.